Caríssimos alunos e alunas, retomamos aqui o nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o CEPREP-SPECEX, com a resolução da prova de 2023, na sua primeira parte. Essa parte nós veremos as 6 primeiras questões e na próxima aula nós veremos as 6 outras questões que fecham essa prova. Então temos aqui a capa do concurso e manifestando aqui que essas questões são do segundo dia, que é da prova de matemática, geografia, a nossa história e inglês. Partimos então para a nossa prova de história. A primeira questão aborda o terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, conflitos brasileiros durante a República Velha. Questão número 33. O conflito ocorrido durante a República Velha, na área fronteiriça entre os estados do Paraná e Santa Catarina, que apresentava características de movimento messiânico e envolvia sertanejos, ficou conhecido como. Então, nós temos duas questões. Primeira, que o movimento era messiânico, ou seja, envolvia uma religiosidade, uma transcendência, líder que chamasse essa crença do povo para a revolta. Nós tivemos no Nordeste e tivemos no Sul do país. A segunda é que ele fala que é nos estados do Paraná e em Santa Catarina. Portanto, não pode ser a Guerra de Canudos, que teve a mesma conotação, mas sim a Guerra do Contestado, letra B, a qual sim aconteceu nesses estados e teve uma orientação com características messiânicas. A Revolução Federalista não teve essa característica, e a Guerra dos Farrapos e a questão Christie foram durante o período imperial. Guerra dos Farrapos no período regencial e a questão Christie no segundo reinado. Portanto, a resposta é a letra B, Guerra do Contestado. E aí temos a nossa resposta, letra B. A próxima questão, também do Brasil Imperial, agora do período regencial. 34. O período regencial de 1831 a 1840 foi um dos mais agitados da história brasileira. As divergências entre os indivíduos mais abastados quanto à forma de governar o Brasil, de modo a preservar seus interesses, originaram 3 tendências políticas diferentes, uma delas defendendo a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. O grupo defensor dessa ideia era denominado... Bom, então este grupo tinha características monarquistas. Portanto, nós já retiramos o republicano da letra C, o liberal moderado da letra D e o liberal exaltado da letra E. O chimango foi um movimento, certo? Foi uma orientação que ocorreu na República Velha, particularmente nas revoluções que se deram no Rio Grande do Sul. Portanto, a resposta é a letra A, restaurador, ou seja, restaurar Dom Pedro I no poder, ou Caramuru. Portanto, vemos aí a resposta correta, letra A, restaurador ou Caramuru. Próxima questão vem do terceiro ano. O mundo na época da Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Questão 35. A Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, envolveu combates em todos os continentes e mares do planeta. A posição do governo Getúlio Vargas perante a guerra foi inicialmente de indefinição, ora pendendo para um lado, ora para o outro. Em 1942, todavia, foi forçado
a romper relações diplomáticas com os países do eixo e, alguns meses depois, a declarar-lhes guerra, juntando-se aos aliados relativamente à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Analise as assertivas abaixo. Então vejamos as 4 assertivas, quais estão corretas e quais estão incorretas. Primeiro, o Brasil participou do esforço de guerra com o envio de uma divisão de infantaria reforçada à Força Expedicionária Brasileira, com aproximadamente 25 mil homens e mulheres. Essa questão é verdadeira, isso está correto. Assertiva 1, correta. Número 2. A FEB participou da luta contra o nazifascismo na campanha do norte da África. Não, essa assertiva está incorreta, porque a FEB atuou no teatro italiano, mas não atuou no norte da África. Então, 2 está incorreta. 3. O Brasil colaborou com o fornecimento de matérias-primas e autorização do uso do território brasileiro pelos aliados nas bases aéreas do Nordeste. Isso é verdadeiro, isso realmente ocorreu. 3 está correta. 4. O estopim para a entrada do Brasil na guerra foi o afundamento de diversos navios brasileiros por submarinos alemães. Isso está correto, né? Houve esse torpedeamento, aliás, isso já acontecia há bastante tempo e também ocorreu na Primeira Guerra Mundial, esse torpedeamento, os chamados U-boats alemães. Portanto, as alternativas corretas são as de número 1, 3 e 4, que corresponde à letra D. Então, aí está, a letra D é a assertiva correta, é a resposta para essa questão 35. A próxima questão vem do segundo ano, o Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil. Questão 36. Nos primeiros anos do Brasil independente de Portugal, o 7 de setembro não teve a importância que lhe foi atribuída mais tarde. De modo geral, o governo de Dom Pedro I foi bem recebido, mas em diversos pontos do país houve grande resistência e sérios confrontos entre tropas portuguesas e tropas do novo governo brasileiro. Tais episódios são denominados por alguns historiadores como as lutas pela independência, ou, para outros, a Guerra da Independência. Esses confrontos armados ocorreram principalmente: letra A, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Não, nós não tivemos movimentos, por exemplo, em São Paulo. Letra A está incorreta. Letra B, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Não, nós não tivemos no Centro-Oeste, não tivemos movimentos contrários à independência. Então, letra B está incorreta. Letra C, Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e província cisplatina. Sim, todas essas províncias, particularmente na província cisplatina, onde houve o maior número de mortos, é a alternativa correta, letra C. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e província cisplatina. Não, nós não tivemos aí em São Paulo nem em Minas Gerais. Letra D está incorreta. Letra E, em Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo, está totalmente incorreta. Então a resposta é a letra C, como vemos aqui na resposta. Letra C é a resposta correta da questão 36. A próxima vem do conteúdo do primeiro ano, o renascimento comercial e urbano. Questão 37. Na fase final da Idade Média, houve um notável crescimento populacional. Com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato e o maior contato com povos orientais, o comércio ganhou significativo impulso. Essa expansão comercial impulsionou o aumento da produção artesanal e vice-versa. Os artesãos, com o objetivo de defender seus interesses, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de seus produtos, organizaram-se então em
Então, nós temos essas 5 alternativas. A primeira, letra A, corporações de ofício. Sim, esta é a resposta. As corporações de ofício foram fundamentais para essas atividades serem reguladas. Letra B, sindicatos. Os sindicatos são instituições mais recentes, não são dessa época do final da Idade Média. C, burgos. Não, burgos eram as cidades que renasciam. Então, não era uma instituição feita para proteger os artesãos. Feiras. Não, feiras eram atividades na venda de produtos, não atendem ao que a questão pede. Paróquias. Não, as paróquias eram regiões administrativas da igreja, que eram coordenadas por um padre, um pároco. Portanto, as corporações de ofício da letra A é a resposta certa. Então, vemos aqui, letra A, resposta correta, corporações de ofício. A próxima questão vem do primeiro ano, a montagem da colonização europeia na América, falando sobre o sistema colonial espanhol. Questão 38. Diversos grupos étnicos ocupavam a América à época do descobrimento, por vezes verdadeiras civilizações, desenvolvidas durante séculos. A chegada dos conquistadores espanhóis, submetendo os nativos e explorando seu trabalho, levou ao extermínio de grande parte da população encontrada e ao declínio desses povos. Foram alvo da exploração colonial espanhola os povos. Bom, nós temos aqui vários grupos. Da América Espanhola, nesses territórios, nós tínhamos astecas, maias e incas. Os maias já não eram uma civilização, já tinham sido, o Império Maia já tinha desaparecido. Portanto, as letras A, B e C estão incorretas. Resta a alternativa D e E. Guaranis e tamoios, a letra E, são índios, particularmente os tamoios, que nós encontramos na América Portuguesa. Os guaranis tínhamos na América Portuguesa e na América Espanhola, mas os tamoios não. Portanto, a resposta correta é a letra D, astecas e incas. Perfeito. Temos aqui a questão 38 e a resposta correta, a letra D, astecas e incas. Queridos alunos e alunas, terminamos aqui então a nossa primeira parte do curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, CEPREP-SPECEX, essa prova de 2023. A próxima aula abordará então a nossa segunda parte, as 6 questões finais.